Salve, rapaziada. Como infelizmente eu tenho mais de 18 anos, né? Saudade da época que eu tinha 15 e não precisava pagar conta. Enfim, fui assistir o filme do Kimetsu no Yaiba ontem e se tem uma palavra pra descrever o filme inteiro é decepcionante. Primeiro que o filme tem 2 horas e meia de duração, então é um filme muito longo. E somando isso ao roteiro, né, que é extremamente fraco, é muito cansativo, mano, de assistir. No meio do filme, tinha muita gente bocejando, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, acaba logo esse filme, não aguento mais. Não dá a mesma impressão do anime, que você tá assistindo e acaba o episódio e você fala, meu Deus, não acredito que já passou. Não é essa impressão que dá. É muito mal desenvolvido, então chegou na metade do filme, você tá bocejando, tá ligado? Querendo ir pra casa dormir, porque o filme não tá tão envolvente assim, tá ligado? Basicamente, eles decidiram animar 3 lutas nesse filme, né? Que é a da Shinobu contra o Doma, a do Zenitsu contra o Kaigaku, e a do Tanjiro e a do Tomioka contra o Akaza, que na real, mano, foi a única luta boa do anime. Primeira luta, ruim. Segunda luta, mais ou menos. Terceira luta, boa pra caramba, mano. Se dependesse de mim, mano, nem tinha o começo do filme, na moral. Só tinha o finalzinho, a luta do Akaza e do Tanjiro é a melhor. É a única coisa que salva nesse filme ruim. Eu sei que a maioria da rapaziada que foi assistir ama de paixão esse anime, então qualquer merda que os caras entregar pra você, não importa o roteiro, você vai gostar. Mas se você tiver o mínimo de senso crítico, mano, você vai ver que esse filme é horroroso. Tá, mas vamos começar do começo, né? É muito fácil falar que tá ruim, mas não explicar por que tá ruim, né? Pra encher linguiça, né? Porque tem que durar 2 horas e meia o filme. Não sei por que tão longo assim. Podia fazer um filme melhor se eles fizessem em 1 hora e meia, igual a maioria dos filmes. 70% do filme é os Hashiras correndo pelo castelo e enfrentando o Oni fraco, tá ligado? Oni fraco, mano. Sabe aqueles Oni que o Tanjiro enfrenta no começo do anime? Então, mais da metade do anime é isso. É a Hashira correndo pelo castelo, os corvos voando, mapeando o castelo e eles procurando os luas superiores. Com exceção, né, da Shinobu, que por um milagre de Deus ela foi direto no castelo do Doma, tá ligado? Sei lá, tem um radar na mente, ela foi direto no castelo do Doma ali, onde ele tá ligado? Todos os Hashiras estão correndo pelo castelo procurando os luas superiores, enquanto a Shinobu foi direto lá de encontro com o Doma, que era o Oni que ela procurava pra matar, né? E a mesma coisa vale pro Zenitsu, né? Zenitsu queria enfrentar o Kaigaku e achou o Kaigaku em 2 segundos de filme. Mas tem a mínima explicação que, na verdade, o Kaigaku foi até o Zenitsu, e não o Zenitsu até o Kaigaku, né? Diferente da Shinobu, que foi até o Doma. Mas essa, mano, nem é a minha questão, tá ligado? Até aí tudo bem, pode encontrar quem você quiser pra lutar aí de boa, nem vou questionar isso. A parada é que a luta do Zenitsu com o Kaigaku é tão ridícula, mano, mas tão ridícula. Na moral, eu vou editar e vou animar essa luta pra vocês aí, mano. Vai ficar igualzinho do filme, velho. Vai ficar, na moral. Mano, foi basicamente assim a luta do Zenitsu contra o Kaigaku. Kaigaku mexia na espada, começava a sair um monte de raio, explosão, azul. Mostrava o Zenitsu ferido, tá ligado? Mesma coisa com o Zenitsu e o Kaigaku. Zenitsu mexia na espada, explosão, mostrava o Kaigaku ferido. Na verdade não é explosão, né? Um monte de raio pra lá e pra cá. Mas não tem aquela coisa de Kimetsu, que só o Kimetsu tem, que é tipo, ele vai acertar um golpe de espada, aí mostra o golpe em câmera lenta, tá ligado? Mostra onde vai pegar o golpe no pescoço do Oni, aí ele meio que desvia ou bloqueia com a pele dura, tá ligado? Ou faz alguma coisa. Não teve isso, tá ligado? Não tem essas cenas de Kimetsu de luta. Parece que a rapaziada tava com preguiça de animar. Então, foi explosão de raio, mostrava um ferido. Explosão de raio, mostrava o outro, tá ligado? Aí ele falava alguma coisa, lembrava de alguma coisa, mais explosão, raio. Resumindo, rapaziada, não deu pra entender nada da luta do Zenitsu. Nada mesmo. Você só vê o finalzinho, que é quando o Zenitsu usa a 7ª forma e corta o pescoço do Kaigaku. Aí sim você vê o pescoço sendo cortado ali. Mas não, mano, mas mesmo nessa cena, que foi a única cena que deu pra ver, né, dessa luta do Zenitsu, não teve o peso que deveria ter, tá ligado? Tipo, o Zenitsu tá matando ali um ex-companheiro dele, tá ligado? Que ele admirava muito, fez o mestre dele se matar, tá ligado? Era pra ter um peso emocional nessa cena, pra gente meio que, não pra gente morrer de chorar, mas pelo menos pra gente se emocionar um pouco, tá ligado? Mas não, ninguém, quando o Zenitsu lembra do vô dele, quando ele começa a mostrar aquela história triste, eu olhei em volta assim, mano, e tava todo mundo do cinema, o cinema tava lotado, mano. Tava todo mundo com essa cara aqui, ó. Tá ligado? Você entende o que eu quero dizer? Não tinha um pingo de lágrima no olho de qualquer pessoa. E era a intenção da cena, né? Era ser triste, porque mostra o Zenitsu tendo uns flashback do vô dele, tá ligado? Mas a cena foi tão mal feita que não passou emoção nenhuma, mano. E isso vale também pra luta da Shinobu contra o Doma. Essa cena mais ainda, mano. Fiquei puto nessa cena, porque era pra ser emocionante, tá ligado? Porque o Doma matou a irmã da Shinobu, ela quis se tornar Hashira por causa dela, tá ligado? Aí encontra ele, vai tentar lutar com ele, começa a mostrar uns flashbacks da irmã da Shinobu falando com ela, tudo mais. E ele tenta passar
passar uma emoção pra você que não existe, mano. É muito ruim, tipo, parece que a música não casa com a cena, que a cena é um ritmo meio ruim. E, de novo, mano, não teve uma pessoa que se emocionou nessa cena. Talvez tinha uma ou duas meninas ali que gostava muito da Shinobu e chorou nessa cena, mas de resto, mano, ninguém se emocionou. É uma cena muito ruim, não passa emoção. Eu não sei se o roteirista desse filme, dessa animação, sei lá, foi o mesmo do filme do Rengoku, né, do trem lá. Porque no filme do Rengoku é muito bom essas cenas de emoção, tá ligado? A gente se emociona com o Rengoku tentando lutar com a casa ali e ao mesmo tempo não conseguindo, tá ligado? Dá uma emoção do caramba quando ele morre. Não parece que esses dois filmes foram feitos pela mesma empresa, tá ligado? A impressão que dá é que a Shinobu foi ali, morreu à toa, por isso mesmo, tá ligado? Ninguém ligou muito e segue o filme, né? Vamos pra próxima luta, que talvez a próxima luta seja melhor que essa, porque essa é a impressão que deu, mano. Mas eu também não tô aqui só pra criticar, mano. Teve muitos pontos positivos. Por exemplo, ela não só tava golpeando ele de forma aleatória, igual na luta dos Zeniths, tá ligado? E fica por isso mesmo, só um monte de ataque de espada. Não. Cada ataque da Shinobu no Doma era envolvendo algum animal, tá ligado? E um veneno diferente. Então, tipo, ela falava, terceira forma, respiração de tal inseto. Aí ela ia atacar e mostrava o inseto se movendo, tá ligado? Dava pra ver uma coisa legal, é uma coisa legal de ver. Por exemplo, teve uma hora que ela usou o ataque de uma centopeia. Eu não sei se era uma centopeia, mas mostra o inseto se envolvendo no Doma, tá ligado? Mostra um estilo de ataque que faz sentido. Então é muito criativo essa parte de assistir, é bem legal, não é igual na luta do Zenitsu, que é só um monte de explosão e tudo mais. Outra cena boa pra caramba é quando ela fala que precisa injetar muito veneno nele, e quando ela tá injetando veneno com várias picadas de agulha, né, que é o que dá a entender, mostra um enxame de abelha indo pra cima do Doma, tá ligado? Então, essa cena é muito criativa, por isso que eu disse que a luta da Shinobu contra o Doma foi melhor que a do Zenitsu. Foi muito melhor. Se fosse pra dar uma nota pras duas lutas, a do Zenitsu seria tipo nota 3 de 10, tá ligado? Muito, muito ruim. E a da Shinobu seria nota 6. Tá ligado? É 2 vezes melhor, é muito melhor do que a luta do Zenitsu. Então, vale ressaltar esse ponto, não foi de todo ruim a luta da Shinobu. Agora, teve uma coisa que salvou esse filme de não ser uma catástrofe total, que foi a luta final, foi a que deram mais foco, né, que é a do Tanjiro e do Tomioka contra o Akaza, né, dois usuários da respiração da água, né, treinados pelo mesmo mestre, lutando contra o Akaza, que é o Lua Superior 3, um dos demônios mais fortes do anime. Pra variar, essa luta começa com o Tanjiro sendo inútil, tá ligado? Um inútil. Todo mundo começa o filme caindo, né, porque foi aí que terminou o anime, né, todo mundo caindo assim infinitamente no castelo, e todo mundo deu um jeito de se segurar na parede, de, sei lá, cair no chão e sair andando, tudo mais. Mas o Tanjiro, que é o protagonista, é o único inútil desse anime, parece, mano. Ele tá caindo de costa no chão e praticamente vai morrer. Ele tá falando, ai meu Deus do céu, se eu não fizer nada eu vou morrer, ai eu vou morrer. Aí ele tem que ser salvo pelo Tomioka, tá ligado? Que bate na parede, usa uma forma da espada ali e resgata o Tanjiro, tá ligado? Parece que o anime passa, o Tanjiro evolui, fala que ele já tá em nível de Hashira, mas chega na hora H, ele não consegue nem deixar de cair e morrer no chão de queda, tá ligado? É muito... Começou de um jeito muito idiota essa luta do Tanjiro, né, mano? Mas tá bom. Quando o Akaza encontra o Tanjiro, ele já vai direto atacar o Tanjiro, né? E de começo, a casa já percebe que o Tanjiro evoluiu muito desde a última vez que eles lutaram. E nessa parte é engraçado porque todo mundo do cinema deu uma risadinha, tá ligado? Porque, tipo assim, o Akaza vai dar um soco no Tanjiro, aí o Tanjiro vai lá e corta metade da cabeça do Akaza assim, tá ligado? Na diagonal. Aí o Akaza olha pra ele e meio que faz um som, tipo, hã? Nessa hora todo mundo do cinema deu risada, porque é como se o Akaza tivesse pensado, ué, como assim? Você aprendeu a lutar? Você tá forte agora, tá ligado? É como se ele nem tivesse acreditando que o Tanjiro não era mais um inútil, tá ligado? Enfim, teve 2 cenas no filme que todo mundo deu risada no cinema, e a primeira foi essa. Beleza, depois disso, o Akaza começa a lutar a sério, dá um chutão no Tanjiro, manda ele pra longe e começa a lutar com o Tomioka. E basicamente no começo da luta, não teve 2x1, tá ligado? Tipo, o Tanjiro e o Tomioka contra o Akaza. Basicamente, o Akaza dava um chute em um, mandava ele lá pra longe e lutava com um sozinho, tá ligado? Ele fez isso 2 vezes. Deu um chute no Tanjiro, lutou só com o Tomioka. Depois deu um chute no Tomioka, lutou só com o Tanjiro, tá ligado? Então ele basicamente ficou num x1 ali a maior parte da luta. Mas era óbvio que os dois eram muito mais fracos que o Akaza, né? Só que tem 2 momentos em que a luta começa a se equilibrar mais, tá ligado? Que é quando o Tomioka desperta a marca do caçador e começa a lutar muito mais rápido, muito mais forte contra o Akaza, de igual pra igual, tá ligado? Só que quando ele faz isso, o Akaza vai lá e sobe o nível de novo e começa a lutar de igual pra igual com ele. Então, parece que o Akaza tava pegando leve a luta toda, tá ligado? Tipo, ele esperava o cara ficar mais forte, quando o cara ficar mais forte, ele mostrava mais poder. Então parece que o Akaza tava pegando leve desde o começo, tá ligado? Essa é a impressão que dá. Enfim, mesmo com a marca do caçador, o Tomioka não chegava perto do nível do Akaza, tá ligado? E dá a entender que o Akaza simplesmente ganharia a luta dos dois se eles não subissem de nível muito rápido, né? Mas a coisa toda muda quando o Tanjiro começa a ter uns flashbacks do pai dele, tá ligado? Do pai dele lá que ensinou a dança do sol pra ele, a Hinokami Kagura, se eu não me engano. O pai dele explicando pra ele como funciona a dança do sol, aí leva ele lá pra ver ele matando um urso, aí ele mata o urso de forma extremamente fácil, tá ligado? Um urso gigante. Isso foi
10 dias antes do pai dele morrer, então, tipo, dá a entender que o pai dele era muito forte, mesmo enfraquecido, tá ligado? E meio que o Tanjiro nisso, ele começa a ter um flashback e ele começa a tentar enxergar o mundo de outra forma, que é enxergando o mundo transparente, né, que fala em Kimetsu. É como se o Tanjiro basicamente despertasse um Sharingan, tá ligado? É basicamente isso, não tem definição melhor. O Tanjiro despertou um Sharingan. Inclusive, o olho dele fica vermelho brilhante, né? Então, é basicamente um Sharingan, não tem como escrever melhor. Outra coisa que o Tanjiro descobre lutando com a Akaza é que o Akaza, ele meio que tem um sensor, tá ligado? Um sensor aranha ali. Quando alguém tá desferindo um golpe nele mesmo pelas costas, ele consegue sentir a intenção assassina e consegue desviar, mesmo que não esteja enxergando o cara, tá ligado? Então, quando o Tanjiro descobre isso, ele meio que consegue ocultar sua presença, sua intenção assassina e chega de fininha por trás da casa sem o Akaza perceber, tá ligado? Aí nessa hora, o Tomioka tá olhando pra casa assim, né? Falando bem assim, nossa, o Tanjiro vai conseguir atacar ele pelas costas, o Akaza não tá percebendo ele, tá ligado? E nessa hora foi o segundo momento que todo mundo do cinema deu risada, né? Que o Tanjiro, em vez de só atacar o Akaza pelas costas, ele dá um grito falando, Akaza, eu vou te atacar, não sei o que, tá ligado? Aí o Akaza olha pra trás e mesmo assim leva o golpe, mesmo assim o Tanjiro consegue cortar a cabeça dele e beleza, né? Nesse momento a gente pensa, pô, derrotou o Akaza. Mas não, né? O Akaza consegue usar o corpo dele pra segurar a cabeça e tentar voltar pro lugar a cabeça pra se regenerar, mas o Tomioka vai lá, ajuda, taca a espada dele na cabeça do Akaza, a cabeça cai e some de vez, a cabeça vira cinzas, né? E nesse momento a gente acha que o Akaza foi derrotado, né? Porque a cabeça dele já evaporou, tá ligado? Mas não foi, tá ligado? Ele começa a se mover mesmo sem cabeça, o corpo dele tá se movendo por conta própria e lutando da mesma força que ele tinha antes, tá ligado? Mesmo sem a cabeça, isso não faz o menor sentido, meu amigo. Como que o Oni tá lutando sem cabeça, tá ligado? E depois começa a regenerar a cabeça dele de volta, tá ligado? Então dá a entender que o Akaza é imortal, mano. Você arranca a cabeça dele cresce de novo, e é isso, tá ligado? Vai fazer o quê? E basicamente nessa hora nem o Tanjiro, nem o Tomioka tinha força pra enfrentar o Akaza novamente, se ele se regenerasse. Mas aí o Akaza começa a ter memórias do passado dele, mostrando que ele tinha uma namorada, que ele tinha o mestre dele de artes marciais, que basicamente criou ele depois que o pai dele morreu, tá ligado? Então tem toda uma história lá falando que o Akaza era bandido, por isso que ele tem aquelas marcas pelo braço, porque cada vez que ele roubava alguma coisa, eles faziam uma marca. Justo essas pessoas que acolheram ele, né, que foi o mestre dele e a filha do mestre, acabam morrendo envenenados pelo pessoal ali da vila, né, que não tinham coragem de enfrentar o cara de frente e queria as terras do cara, então foi lá, envenenou o poço de água deles, mataram os dois, o Akaza ficou puto, matou mais de 60 pessoas na mão, tá ligado, no soco, e depois disso o Muzan achou ele e transformou ele em Oni. Só que, quando o Akaza começa a lembrar desse passado, ele começa a relembrar do seu sentimento humano, tá ligado? O seu sentimento de vencer a batalha, realmente de forma justa. Então nessa hora a gente entende que o Akaza, na verdade, não gosta de gente fraca, porque gente fraca luta de forma desonesta, tá ligado? Um cara fraco não vai lutar com você de frente ali, tá ligado? Tentando se superar. O cara fraco é aquele que envenena o poço pra matar a família do cara. Esse é o cara fraco na mente do Akaza, tá ligado? Na mente dele, pessoas fracas tendem a ser desonestas, tendem a lutar de forma injusta, e por isso que ele não gosta de gente fraca. Quando ele recupera essas memórias, ele percebe que, na verdade, ele perdeu a luta pro Tanjiro, mas o corpo dele é imortal, então ele vai regenerar de novo. Então o que ele faz? Ele começa a se bater, tá ligado? Ele começa a se bater falando, tipo, não, eu já perdi a luta, não tem por que eu continuar aqui, eu perdi a luta de forma justa. Então ele começa a se espancar, tá ligado? Ele mesmo, e destrói o próprio corpo e morre. Essa é a cena mais emocionante do anime. Todo mundo deu uma leve chorada nessa hora, que ele começa a lembrar do seu passado, começa a mostrar que, na verdade, ele não é só um Oni desgraçado, tá ligado? Que tá ali pra fazer o mal. Ele é um cara cheio de honra, tá ligado? De orgulho e etc, etc, etc. Essa luta dura um bom tempo, do Akaza, do Tomioka e do Tanjiro, dura um bom tempo e é a melhor coisa do anime, mano. Sinceramente, se eu fosse baixar o filme aqui pra assistir de novo aqui em casa, eu ia assistir da metade do anime pra frente, que é a única parte boa realmente, tá ligado? Outra coisa que vale ressaltar é que o Muzan tá cagado de medo, mano. Como o Muzan foi envenenado, né, pelaquela Oni, que eu esqueci o nome agora, ele se entubou, tá ligado? Ele se formou uma bola de carne em volta dele e ele tá lá escondidão, tentando se recuperar, enquanto os Luas Superiores e os outros Onis estão lutando, tá ligado? Então o Muzan tá basicamente intocado lá, escondido numa caverna, tudo fechado, tentando se regenerar, porque parece que o veneno da mulher, né, o veneno entre aspas, né, era uma cura, né, uma cura de Oni, é pra ele voltar a ser humano. Aquilo lá parece que fez algum efeito, mas não tanto, né, já que ele não vai virar humano, mas ele tá sofrendo pra dissolver aquele veneno pra voltar ao normal. E um ponto positivo que eu gostei do filme, mano, agora um elogio, né, depois de falar tanto mal, tem um elogio, que é a parada dos corvos mapeando o castelo. Tem toda uma equipe lá, tipo, a rapaziada que ficou pra fora do castelo, né, tá ajudando de fora, mano. Tipo, o filho do Uyashiki, ele tá guiando todos os corvos lá dentro do castelo pra ir mapeando o castelo e procurando onde que tá os Onis superiores e onde que tá o Muzan, tá ligado? Enquanto isso, eles estão procurando lá. Então, enquanto os Hashiras, a rapaziada tá lutando dentro do castelo, tem um monte de corvo voando,
falando, ah, tal Oni foi derrotado, ah, tal pessoa morreu, ah, o Lua Superior tal tá no andar tal, tá ligado? É como se fosse os generais por trás de uma guerra, tá ligado? Eles estão orquestrando tudo ali. Se não fosse essa rapaziada, seria muito mais difícil, né, de derrotar esses Onis e tudo mais. Eu também achei bem legal o jeito que foi animado isso, que é tipo, que é basicamente o corvo tá voando, aí faz uma onda, assim, como se fosse uma onda sonora, e a gente começa a enxergar tudo através das paredes, tá ligado? Onde tá os Onis, os Oni mais fortes. Essa é um bagulho que eu tenho que elogiar, que foi muito bem feito, tá ligado? Foi muito bem animado, e é uma parte que você fica, caramba, que bem sacado. Bom, no mais é isso. Sinceramente, o filme do Rengoku é muito, muito superior a esse, em questão de emoção, de como as coisas acontecem, em questão de trilha sonora, tá ligado? O filme do Rengoku, muito superior. Eu talvez tenha achado esse filme ruim, porque eu tinha uma expectativa alta, né? Eu falei, mano, se o filme do Rengoku foi esse nível, o próximo filme vai ter esse nível aqui, tá ligado? Mas não, o filme do Rengoku tá aqui nesse nível, esse filme do Castelo Infinito tá aqui, tá ligado? Então, minhas expectativas estavam altas e, na verdade, não entregou tudo aquilo que deveria, né? Que eu esperava. E, mano, a sala da minha sessão tava lotada de gente. No final do filme, não teve uma pessoa aplaudindo, não teve uma pessoa, tá ligado? Espantada, em choque, chorando, não tinha muita coisa, tá ligado? Era basicamente um monte de gente com cara pálida assim, tá ligado? Tipo, beleza, o filme acabou, todo mundo levantou e foi embora. Ninguém quis nem esperar, tá ligado? Pra ver se tinha mais alguma coisa pós-crédito. Não achei que foi um filme bom, mano. Na verdade, foi muito abaixo da média. Então, se fosse dar uma nota pra esse filme, mano, eu daria, tipo, 6 no máximo, tá ligado? No máximo 6, mano. Então, você aí que talvez é menor de idade, não pode assistir o filme no cinema, mano, não fique triste, tá ligado? Não vale a pena, não vale seu dinheiro, não vale seu tempo. Espera sair na internet, mano. Daqui a pouco deve sair na internet, você assiste e tira suas próprias conclusões. Mas, na minha opinião, não vale seu tempo nem seu dinheiro. É muito abaixo da média esse filme. A única coisa que salva é a luta do Akaza no final do filme, mas o filme tem 2 horas e meia, então você esperar 2 horas e pouco pra ver um pouquinho de luta boa no final, não vale seu tempo. No mais é isso, essa é só minha opinião. Deixa a sua nos comentários, tamo junto e fui.